Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria e com muita honra que eu dou abertura à conferência especial do professor Fernando Amorim, que abordará as fronteiras da alteridade, aspectos epistemológicos do direito internacional privado. Professor Fernando, é um prazer encontrá-lo, ainda que virtualmente. Será muito produtiva essa palestra, espero aprender muito com o senhor. O professor Fernando Amorim é pós-doutor em Direito pela Universidade de Montreal e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor convidado do mestrado em Direito Comparado e pesquisador colaborador do Centro de Pesquisa em Direito Público da Universidade de Montreal. Coordenador do mestrado em Direito do Centro Universitário SESMAC e professor colaborador da Universidade Federal de Pernambuco. Procurador efetivo do município de Maceió. Obrigada, professor. Fico muito contente e abro a palavra para o senhor. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. As minhas cordiais saudações à minha colega, a professora Elisa Ribeiro. Para mim é um prazer imenso dividir a tela com a senhora, né? Como a senhora mesmo disse, ainda que virtualmente. Eu gostaria de agradecer também ao convite que me foi feito pelo Wagner, né, pelo professor Wagner, para participar pela segunda vez desse evento tão importante para o direito internacional brasileiro. Eu tive a oportunidade de participar no congresso que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Não pude ir ao congresso do ano passado, aqui pertinho de onde eu estou, porque eu estou falando de Maceió, Alagoas, na Paraíba, mas é um prazer participar dessa edição que, infelizmente, precisou ser realizada virtualmente, mas com a excelência de sempre, com a qualidade de organização de sempre, né, em todos os eventos que são comandados pelo professor Wagner. Então, eu gostaria de saudá-lo pelo sucesso desse evento, pela iniciativa desse evento, que é tão importante para todos nós, internacionalistas, publicistas e privatistas do país inteiro. Então, eu saúdo todos os estudantes, profissionais do direito que aqui estão, e para mim é um prazer imenso poder falar um pouco de um tema que talvez fuja um pouco das discussões que estão sendo tratadas nesses últimos painéis, né, porque eu falarei do direito internacional privado, e falarei de um aspecto que eu considero muito importante do direito internacional privado, que eu costumo brincar dizendo que é uma espécie de patinho feio do direito internacional. Normalmente, como até já foi dito aqui, né, nas críticas feitas, né, ao tratamento que muitas vezes é dado ao direito internacional como um todo, tanto público quanto privado, nas universidades, né, normalmente o direito internacional privado é sempre relegado a um segundo plano nas faculdades de direito, nos cursos de direito no Brasil todo. Isso não é só um problema brasileiro, é um problema efetivamente mundial, né, em muitos países, professores de direito internacional privados se ressentem da importância que nós devemos dar a essa disciplina. E a minha preocupação aqui, né, vou tentar ser o mais objetivo possível com relação à minha exposição, a minha preocupação aqui é fornecer para os senhores, deixa-me ver se eu consigo só partilhar a tela, eu não sei se eu vou conseguir, bom, não importa. A minha preocupação aqui é tratar de um tema que me é caro no direito internacional privado, que é uma discussão de natureza, eu diria, muito mais epistemológica no direito internacional do que propriamente uma discussão de natureza metodológica, né? Na verdade, quando nós definimos o objeto do direito internacional privado, nós costumamos definir o direito internacional privado como o ramo do direito que tem por objetivo e por objeto a determinação da lei aplicável àquelas relações jurídicas que apresentem um elemento de extraneidade, que apresentem um elemento que as vincule a uma outra ordem jurídica que não necessariamente a ordem jurídica do foro. Então, normalmente o direito internacional privado é visto como um método e como uma metodologia de solução dos chamados conflitos de leis. O que eu vou propor nessa minha breve exposição, porque
de fato o tempo de exposição ele é relativamente curto para que nós possamos abordar com profundidade o tema, na verdade, uma discussão um pouco mais profunda do ponto de vista teórico, um pouco mais profunda, sob uma perspectiva epistemológica, sobre a natureza em si do método do direito internacional privado e de como esse método, ou os métodos do direito internacional privado, dialogam com o conceito de alteridade. Por que o conceito de alteridade? Né? Por que razão o conceito de alteridade? Em primeiro lugar, porque o direito internacional privado ele é concebido como uma espécie de receptáculo de ideias relativas à extraneidade, ou seja, de ideias relativas àquilo que é diverso, àquilo que é diferente, ideias essas que se materializam em teorias, em conceitos, em definições, né, e que terão como consequência, né, de uma maneira até metafórica, ou farão, de uma maneira metafórica, uma remissão ao conceito de alteridade. Eu costumo dizer que, dos ramos do direito, o direito internacional privado é o que mais se aproxima dessa ideia de alteridade, né, da maneira como o direito deve lidar com aquilo que é diverso, com aquilo que é diferente, com aquilo que é distinto do universo simbólico e de significação do observador. Então, o direito internacional privado ele abre uma perspectiva para que o direito possa, que as ordens jurídicas, melhor dizendo, possam efetivamente dialogar, ao lado, evidentemente, do direito comparado, evidentemente, mas o direito internacional privado vai assumir, ainda que de uma maneira metafórica, essa relação de proximidade com a alteridade. E a questão central aqui é discutir como o direito internacional privado lida com essa ideia de alteridade, ou seja, como o direito internacional privado concebe a diversidade de práticas simbólicas, a diversidade cultural, né, a diversidade jurídica, né, a diversidade de ordenamentos jurídicos com os quais nós, profissionais do direito internacional, devemos, né, e lidamos cotidianamente na nossa atividade, seja na atividade profissional, seja na atividade como de docência e de pesquisa. E é por essa razão que alguns autores, em especial uma autora que, no meu entender, tem uma obra seminal sobre esse tema, que é a professora Reshami Watt, como queiram, que tem um trabalho, que é um curso, na verdade, que ela ministrou na Academia da Haia de Direito Internacional, e um trabalho que ela posteriormente publicou, né, que ela intitula Discurso sobre os métodos do direito internacional privado das formas jurídicas da interalteridade, né, que é um conceito que ela utiliza como uma espécie de substitutivo para o próprio termo direito internacional privado. O direito internacional privado seria um direito da interalteridade, ou seja, um direito que vai trabalhar essa construção de pontes, essa construção de elementos de ligação, né, de pontos de coordenação entre sistemas jurídicos diversos e, por extensão, entre sistemas jurídicos que integram culturas distintas. Eu costumo dizer, na minha atividade de docência para os meus alunos, que o direito internacional privado apresenta uma impossibilidade heurística. Né? O que significa essa impossibilidade heurística? Como nós trabalhamos com a possibilidade de aplicação de leis que não integram normalmente o nosso próprio ordenamento jurídico, ou seja, como nós trabalhamos sempre a possibilidade de aplicação a uma dada relação jurídica de uma lei que não seja a nossa própria lei, você efetivamente compreender o sentido e o significado de uma lei que integra um outro sistema jurídico, por maior que sejam as afinidades entre os diversos sistemas jurídicos, por mais que a teoria do direito comparado tente estruturar e organizar os sistemas jurídicos a partir de ramos e de pontos, evidentemente, de afinidades. Né? Nós falamos de um sistema de civil law, de sistema de common law, né? De um direito asiático, de um direito muçulmano, por exemplo, mas por maiores que sejam os pontos de ligação, né? Os pontos de contato entre as diversas ordens jurídicas, para um jurista, né? Para um profissional do direito, é muito difícil você apreender
o significado de determinada regra jurídica na sua totalidade. Porque a apreensão da regra jurídica estrangeira exige, a meu ver, uma compreensão do sistema jurídico estrangeiro. E isso faz com que nós tenhamos como eu dizia, uma impossibilidade heurística, que é essa impossibilidade natural de penetração numa cultura que não é a sua. Então, como é que o direito internacional privado pode dialogar com essa diversidade cultural, né, e como é que o direito internacional privado vai efetivamente tratar essas práticas diferenciadas, né, de vida societal que não integram necessariamente o nosso universo de significação? Essa é uma discussão, na verdade, que já vem há muito tempo sendo travada, né, no âmbito das ciências sociais, em especial na teoria antropológica. Há um aspecto bastante importante na teoria antropológica, quando, por exemplo, a antropologia ela deixa de ser o que alguns antropólogos chamavam de ciências das sobras, né, porque ela se debruçava sobre as sociedades não europeias no primeiro momento, uma vez que a sociologia se debruçava sobre a sociedade europeia. Quando a antropologia deixa de ser essa ciência das sobras, entre aspas, né, do estudo das sociedades não europeias, daquelas populações distantes, né, do universo do observador, na medida em que essas sociedades elas vão, numa certa medida, se incorporando à própria sociedade ocidental, e elas havia na época sempre, né, uma tendência a que tais sociedades desaparecessem. A antropologia ela perde esse objeto empírico constituído. E numa expressão muito feliz de um antropólogo chamado François Laplantine, num livrinho muito simples, né, na verdade é um manual de antropologia, ele utiliza uma expressão que eu considero muito feliz, que ele diz que a antropologia ela perde o seu objeto empírico constituído e ela passa a se constituir ela se torna, na verdade, uma abordagem epistemológica constituinte. Ou seja, a antropologia ela se volta sobre a sociedade europeia, sobre a sociedade do observador, e ela se pretende um estudo do homem na sua totalidade. Então, ela deixa de ser aquela ciência das sobras, ou seja, os vestígios de uma cultura, por exemplo, que estava a desaparecer, deixam de ser o principal elemento da investigação antropológica, e a antropologia se volta sobre a própria tessitura e constituição das sociedades, das chamadas sociedades complexas. Ora, esse movimento de se voltar sobre si mesmo me parece um movimento muito semelhante, a meu ver, ao que ocorre com o direito internacional privado. E eu tento explicar isso. O direito internacional privado, como eu dizia no início, está muito vinculado em primeiro lugar, né, obviamente, a ideia de tecnicidade. Né? Quando nós estabelecemos que o direito internacional privado trata da determinação da lei aplicável àquelas relações jurídicas multiconectadas, o próprio objeto do direito internacional privado vai se confundir com o seu método. E aí, no desenvolver da metodologia, né, e de uma metodologia em si do direito internacional privado e de uma teorização do direito internacional privado, o que nós vimos ao longo das décadas foi uma certa fetichização do método. Ou seja, o método passa a definir o próprio direito internacional privado. E ele passa a definir o próprio direito internacional privado, conferindo a esse direito internacional privado, fosse em razão da utilização do método uniformizador, fosse em razão da utilização do método conflitual, ele passa a conferir ao direito internacional privado uma aura de tecnicidade e, sobretudo, de neutralidade que, em alguns contextos, serviram, né, e serviu essa aura para legitimar determinadas posturas de rejeição àquilo que era diverso, àquilo que era diferente. Então, existem muitos temas que devem e efetivamente estão sendo discutidos, né, pelos internacionalistas privatistas, mas que não podem ser discutidos com essa aparente aura de neutralidade que se pretende, né? Porque o direito internacional privado é efetivamente uma disciplina essencialmente técnica, extremamente técnica, sobretudo do ponto de vista da constituição das normas de direito internacional privado e de um direito convencionado internacional. Mas é
necessário que nós estabeleçamos uma crítica que se faz de fora do direito internacional, ou seja, uma crítica que nós deveríamos fazer sob uma perspectiva epistemológica, sob uma perspectiva de teorização sobre a própria utilização do método do direito internacional privado. Por quê? Na medida em que nós definimos o direito internacional privado a partir da utilização de um método uniformizador, né, cuja origem está, nós vamos buscar nas escolas estatutárias, por exemplo, da Idade Média, por exemplo, né, de um método unilateralista, de um método que se pretende, no qual se pretende a aplicação, sobretudo, das normas do foro, né, das regras jurídicas do foro. E, em contrapartida, quando nós pensamos em um método bilateral, em um método que se propõe, na esteira deixada por Savigny, né, estabelecer a sede das relações jurídicas, tanto um quanto outro método, se eles se revestem dessa tecnicidade, eles não discutem algumas questões que nós devemos considerar importantes para esse direito internacional privado. E por que isso? Porque é necessário que nós pensemos a maneira como esse direito internacional privado trabalha a alteridade. Então, quando eu falava de alguns temas que são caros e que devem ser discutidos pelo direito internacional privado, como, por exemplo, a situação dos migrantes, né, como o direito legitima ou não um discurso de rejeição, por exemplo, aos migrantes, como o direito legitima ou não um discurso de afirmação daquela cultura outra, né, no âmbito de uma determinada sociedade, por muitas vezes, no próprio direito internacional privado, essa é uma discussão que passa ao largo. Por quê? Porque o objetivo central, do ponto de vista metodológico e da própria definição do método em si do direito internacional privado, é fornecer uma solução para o chamado conflito de leis. Agora, a pergunta que fica é: que solução seria essa? Né? Será que nós não recaímos num certo fetichismo metodológico? Né? Será que nós não trabalhamos sob uma perspectiva de que a própria professora Orestes chama de relojoaria jurídica? Né? Nós nos preocupamos muito com os aspectos formais do direito internacional privado e pouco refletimos sobre as circunstâncias históricas de produção desse discurso metodológico. Então, é necessário que nós façamos nos apoiemos, né, numa crítica que vai ser feita, mas não a partir do direito internacional privado, não de dentro do direito internacional privado, mas de fora do próprio direito internacional privado. Ou seja, é necessário que nós estabeleçamos uma visão de perspectiva desse direito internacional privado para que possamos conceber como o direito internacional privado vai assimilar um discurso de aproximação e de diálogo, ou mesmo de repulsa e de rejeição, àquele sistema jurídico outro, né, àquele sistema jurídico estrangeiro. Nós vemos no mundo de hoje inúmeros casos de fechamento do direito internacional privado e do direito internacional como um todo, por exemplo, a determinadas pautas que são consideradas, por exemplo, uma ofensa, muitas vezes, a interesses nacionais, muitas vezes não necessariamente a interesses nacionais, mas a interesses de governos, por exemplo. A pauta da migração, como eu falei, é uma dessas, e normalmente esse discurso ele também está assentado em um discurso jurídico, né, em um discurso teórico que legitima esse tipo de afastamento, e o que eu percebo, né, o que eu tenho visto, é que, do ponto de vista teórico, quando nós definimos, né, o direito internacional privado, não há necessariamente uma preocupação com essa visão. Né? O que é que consiste a alteridade? O que é que consiste esse olhar o outro? Né? O que é que consiste, em que consiste, na verdade, essa perspectiva socioantropológica de concepção do direito como, efetivamente, um fenômeno discursivo, né? E como um fenômeno discursivo, essa ideia de que o direito depende também da instância de enunciação. E o próprio discurso metodológico é um discurso que se apoia em determinados cânones da própria
academia, né, em determinados cânones do próprio ambiente científico, e que vai, em certo sentido, referendar até mesmo a postura de uma certa ortodoxia jurídica. É por isso que é preciso que nós, e eu me aproximo da finalização da minha exposição, para que possamos estabelecer minimamente um debate, se possível, é por isso que nós devemos analisar essa perspectiva, na verdade, analisar essa relação do direito internacional privado com a ideia de alteridade a partir de 3 categorias analíticas que eu considero particularmente fundamentais. Uma delas é a estética, né, que a estética ela implica a maneira como nós pensamos o direito, como nós fazemos o direito e como nós pensamos, né, o futuro do direito. Então é necessário que nós reflitamos sobre aquilo que do ponto de vista teórico-metodológico o direito internacional privado vem fazendo, e se esse direito internacional privado que nós temos hoje em dia, se ele não está, de certa maneira, referendando e legitimando determinadas posturas que são, sobretudo, posturas políticas. Então, nesse sentido, o lexforismo, né, ou seja, a ideia de aplicação da própria lei do foro, da aplicação unilateral da lei do foro, ou o bilateralismo, né, com base no método conflitual clássico de Savigny, vão se opor a uma terceira via, né, que é o que alguns autores vão chamar de método recognitivo do direito internacional privado. O que é que significa isso do ponto de vista teórico-metodológico? Enquanto o lexforismo pressupõe a aplicação da lei do foro, aquelas relações jurídicas que apresentem esse elemento de extraneidade, o bilateralismo, né, claro que o bilateralismo é o método por excelência, né, do direito internacional privado, tal como concebido, ou pelo menos sistematizado da maneira mais precisa por Savigny, né, quando nós tentamos localizar uma sede para cada relação jurídica. Esses 2 métodos vão se contrapor a um outro método, que é esse método recognitivo, que pressupõe, e isso é que é interessante afirmar, também um certo unilateralismo. Ele é também chamado de método unilateralista, mas talvez por oposição aos 2 primeiros. E o que significa esse método? Ele parte, na verdade, do reconhecimento do direito estrangeiro a partir das condições postas por esse mesmo direito. Ou seja, trata-se, na verdade, de uma tentativa de se conceber o direito estrangeiro não a partir dos elementos hermenêuticos e dos elementos analíticos do foro, né, da própria sociedade, de quem observa esse direito estrangeiro, para utilizar uma linguagem mais próxima da teoria antropológica, mas, sobretudo, a interpretar o direito estrangeiro e conceber o direito estrangeiro tal qual ele se apresenta naquela outra sociedade. É uma espécie de unilateralismo às avessas, né? Essa posição, como uma posição estética, né, que ela significa, na verdade, uma escolha que se vai fazer do ponto de vista metodológico para o direito internacional, ela também pressupõe uma outra categoria analítica, que é a política, né? Quando o direito reage, né, a maneira como o direito, na verdade, reage à extraneidade, né, à extraneidade das pessoas, das instituições, né, de práticas que são diversas da sua própria, é uma maneira eminentemente política. Então, é importante trazer, sim, a discussão política para o âmbito do direito internacional privado. É importante considerar a política como uma categoria analítica que vai influenciar, obviamente, nessa concepção um pouco mais distanciada e, por isso mesmo, com uma visão de uma perspectiva maior, obviamente, do próprio direito internacional privado. E a última categoria é a ética, né? Na verdade, seria a projeção exterior de uma virtude individual, né, de respeito à alteridade, né, de respeito à cultura do outro, de respeito ao universo de sentido e de significação do outro. Quando eu me refiro ao universo de sentido e de significação, eu estou utilizando expressões que são muito mais comuns, obviamente, na teoria, né, das ciências sociais, em especial na sociologia e na antropologia, mas são temas com os quais o direito internacional privado deve dialogar, né? Essa ideia de metajuridicidade do próprio direito internacional privado, né, de concepção do direito internacional privado como sendo eminentemente um direito que se estabelece a partir desse aspecto técnico, pura e simplesmente, de determinação da lei aplicável a situações jurídicas multiconectadas,
finda por mascarar a própria riqueza do direito internacional privado, que é exatamente possibilitar essa abertura para o diálogo. Eu acho que o que há de mais belo no direito internacional privado é exatamente essa possibilidade que ele cria para o jurista de escutar o outro. Quando eu falo escutar o outro, é escutar aquela cultura que é diversa da minha, escutar aquele universo de sentido e de significação que é diverso do meu. Né? E a primeira lição que o direito internacional privado nos vai dar, adotando essa perspectiva, é exatamente a lição da humildade, né? De saber que o nosso sistema jurídico não fornece as melhores soluções e que as escolhas, muitas vezes, que o nosso sistema jurídico fornece são escolhas de natureza política e não necessariamente escolhas de natureza jurídica. Então, que, obviamente, seriam escolhas legitimadas por um discurso jurídico que se apresenta à primeira vista. Então, é por isso, é importante que nós resgatemos essa ideia, esse diálogo do direito internacional privado com a alteridade. Eu acho que eu até quase excedi o meu tempo, mas, diante do tempo que me foi conferido, é basicamente isso, né, essa mensagem, na verdade, que eu tenho para dar a todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço e, com certeza, todas as pessoas que estão ouvindo a apresentação do senhor, é uma lição para o direito internacional privado, mas também uma lição para carregarmos para vários âmbitos do direito. Foi muito interessante e de grande crescimento, principalmente para mim, que sou leitora das obras do senhor, com relação à ideia, à discussão da epistemologia, a relação da alteridade e esse diálogo entre as ordens jurídicas e o paralelo com o objetivo da antropologia. As categorias analíticas, da forma como se expõe, elas se aparentam de formas bastante simples, sendo um tema tão aprofundado como o senhor conhece, e é de forma fácil de ouvir, de aprender com o senhor. Eu agradeço muito pela exposição. Eu acredito que pelo horário nós não possamos abrir para diálogo, para debate agora, mas se o senhor se disponibilizar a ficar no chat, se alguém tiver alguma pergunta, nós poderemos responder mais tarde. Agradeço muito pela presença do senhor e pela explanação. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu espero que todos fiquem bem, fiquem com saúde. Para qualquer outra informação, eu estou à disposição de todos. É importante que, de fato, que nós resgatemos essa discussão do direito internacional com os outros ramos das ciências sociais, né, sobretudo com a sociologia, com a teoria política e com a antropologia. E isso, como a senhora muito bem disse, ele serve não apenas para o direito internacional privado, mas também para o direito internacional público. Talvez até esses temas estejam muito mais próximos da realidade do direito internacional público do que da nossa realidade como internacionalistas privatistas, né, que enxergamos apenas o aspecto dogmático do direito internacional. E assim não deve ser. Me parece que essa discussão ela precisa ser enriquecida por uma perspectiva um pouco mais abrangente, enquadrando, obviamente, claro, você precisa de um marco, né, teórico de referência para essa discussão, mas eu acho que isso é fundamental para uma reflexão um pouco mais profunda, tanto para o direito internacional privado, como também, por que não, para o direito internacional público. Então, eu agradeço a todos e espero que todos aproveitem muito bem o evento. Quero saudar o meu colega professor, Fernando Pedro Meneiro. Seja muito bem-vindo e fiquem todos muito bem. Saudações a todos. Muito obrigado.